E aí pessoal, hoje é quinta-feira e hoje chegou aos cinemas Shazam, o novo filme da DC Comics que, como eu disse na nossa review, sem spoilers, é um filme muito bom e que sim, faz jus a essa nova leva da DC que tá trazendo filmes diferentes, filmes um pouco mais divertidos e ao mesmo tempo também filmes mais bem estruturados. Eu decidi fazer essa review com spoilers porque tem algumas coisas do final que muita gente pode ter ficado na dúvida sobre o que estava acontecendo, não sabia muito bem descrever o que era aquilo que aconteceu na cena final e na cena pós-créditos, mas também para falar um pouco mais, justificar um pouco melhor a minha review do filme, porque eu senti que quando eu falei sobre o filme sem entrar em spoilers, eu não pude falar muito sobre alguns detalhes dos relacionamentos e das coisas que me desagradaram no filme, além daquelas que me deixaram satisfeitos com ele. Então eu tô trazendo essa informação pra vocês, fiquem atentos, isso aqui tem muito spoiler, então por favor, se você não assistiu o filme ou se você tá preocupado em tomar medo, tá com um pouco de medo de tomar spoilers, você vai tomar aqui e eu não quero que você estrague sua experiência por conta disso, mas se você já assistiu, se você não se importa, fica à vontade, vamos lá e vamos começar. Vou descrever um pouquinho do filme pra gente começar a falar sobre ele. O filme começa com a história do Dr. Sivana, só que antes dele ser Dr. Sivana, quando ele era uma criança, ele tá num carro com o pai dele e o irmão dele, sofrendo bullying, porque afinal, todo vilão que a gente conhece tem que sofrer bullying antes de se tornar um vilão. Ele é convocado pelo Shazam, o mago Shazam, chega no palácio dele, tem várias estátuas de monstros, que são os 7 pecados capitais, e é informado pelo Shazam que ele tá procurando um campeão, ele precisa de alguém que seja puro de coração, ele acredita que o Sivana seja puro de coração, ele acaba sendo seduzido por um artefato que vai libertar os 7 pecados capitais no mundo. Ele ouve as vozes na cabeça dele desses 7 pecados capitais e acaba não escolhendo o poder do Shazam, acaba indo para esse outro lado. Obviamente que o Shazam não deixa ele fazer isso, manda ele de volta pro carro, ele provoca um acidente que quase mata o pai dele, deixa o pai dele paraplégico e faz com que o irmão dele odeie ele pelo resto da vida, mas ele fica com aquela coisa bitolada na cabeça dele. Neste exato momento nós pulamos vários anos pro futuro, onde a gente conhece um pequeno Billy Batson, um garotinho super gente boa, um garotinho lindinho, fofinho, coisa mais fofa do mundo, e ele se perde da mãe dele em um parque de diversões, acaba indo parar numa casa de adoção e tá indo atrás da mãe dele para tentar saber, enfim, o que aconteceu com ela, por que ela deixou ele lá, se ela não encontrou ele, por isso que ela não foi atrás dele, enfim. Claro que isso a gente sabe que é um setup porque é alguma forma de motivar o nosso personagem a não aceitar de cara as relações em que ele se encontra, não ter muita confiança nas pessoas e sempre tá buscando tentar agradar a mãe dele, né? E a gente começa a ver um pouco assim desse lado dele onde ele se prende muito ao passado ainda e tenta ficar encontrando a mãe dele, e isso vai ser um grande fator no desenvolvimento do personagem. Ele então é levado pela polícia pro setor de adoção, o setor de adoção ainda consegue mais uma casa para ele, e ele é levado para então um lugar onde ele vai ficar com uma nova família nessa casa de acolhimento dele, que tem uma família com várias crianças, mas ele é receoso, ele não consegue se enturmar com eles. A pessoa com quem ele mais tem contato acaba sendo o amigo dele, o Fred, que vai se tornar o grande sidekick do Shazam. Ele faz algumas referências ao universo DC, principalmente até porque ele tem uma cápsula de uma bala que acertou o Superman e estava amassada, então ele tem um certificado para dizer que isso existia. Ele faz essa interação com os heróis da DC que a gente estava esperando para que ia acontecer mesmo. A gente já imaginava que isso ia ter um pouco de brincadeiras em relação a isso, com Mulher Maravilha, com Aquaman, com todas as propriedades da DC que já estão nesse universo integrado. E a gente também descobre que o Sivana, no lado dele, pagou do bolso dele uma pesquisa para tentar descobrir como acessar aquela dimensão do Shazam. Ele então descobre os símbolos que ele precisava, a ordem que eles precisavam ser colocados em uma porta, e consegue abrir uma porta para essa fortaleza, onde ele acaba pegando o poder dos 7 pecados capitais e sendo absorvido por ele, ganhando um olho especial. Coisa mais feia. E aí o Shazam, enfraquecido, decide que o único jeito dele tentar evitar que dê uma merda maior é pegar o próximo coitado. Porque desde que deu errado com o Sivana, o Shazam estava testando várias pessoas, e o Sivana foi encontrando essas pessoas e foi analisando os dados que elas mandavam para tentar descobrir como acessar esse local. E durante todos esses anos ninguém se tornou o campeão do Shazam, então ele precisou desesperadamente chamar alguém. Acontece que nesse momento o irmão do Billy Batson, o irmão adotivo do Billy Batson, estava sendo espancado no colégio, e ele acaba por meio que salvar ele ali e sendo chamado pelo Shazam para ser o novo campeão dele. Bom, aí pra mim começam alguns problemas desse filme. Eu não acredito, não consegui ver até o momento por que o Billy Batson foi escolhido pelo Shazam, ou teve o chamado do Shazam. Eu sei que ele fez uma coisa altruísta pelo irmão recém-adotado dele,
Eu sei que ele fez algumas coisas, mas ele foi muito escroto em alguns outros momentos. Ele já tinha roubado uma bala, ele tinha sido bem idiota com a irmã mais nova. Parece que faltou alguma coisa a mais pra justificar esse chamado dele. Mas tudo bem, no momento que ele é chamado, ele faz uma coisa que é muito heróica, que é não admitir que ele tem um coração puro, acreditar que ele realmente é uma pessoa que não é boa. Ele admite isso e eu acho que admitir isso fez um contrabalanceamento a essa questão. Foi uma boa forma do diretor estabelecer isso, que olha, ele pelo menos é humilde o suficiente para admitir que ele não é perfeito. Isso é uma coisa legal. Uma coisa que eu não falei muito na review sem spoilers é que o David Sandberg é um cara que ele consegue trabalhar com orçamentos baixos, é verdade, mas ele criou uma série de setups e payoffs nesse filme que são muito bons. Setup e payoff é o quê? Que no começo, isso aconteceu bastante no Us também, pra quem viu a review do Us. Tu estabelece alguma coisa no começo, tu faz uma frase no começo, tu faz uma cena, um take no começo de alguma coisa, e aquela coisa lá adiante vai fazer um pagamento. A pessoa vai ter alguma coisa que vai fazer referência àquilo que aconteceu no começo, pra criar uma coerência, fazer uma coisa bem estruturada. Então é muito legal quando um filme te dá um take de alguma coisa e depois ele vai lá e paga esse take, mostrando que aquela cena serviu pra algo dentro da história, ou uma frase que serviu pra algo dentro da história, e ele vai fazendo essa construção em camadas e vai tornando a história mais coesa, mais interessante. E ele faz bastante isso nesse filme. E esse é um dos pontos, eu acho, principais, é mostrar que o Billy Batson, ele tem um grande coração. Eu só achei que... Por isso que eu fiquei com um pouco de medo, achei que tava faltando alguma coisa ali, mas ele conseguiu construir levemente, assim, o caráter desse personagem pra depois fazer ele se pagar um pouco melhor. E aí, pela primeira vez, a gente vê o Zachary Levi como Shazam. Como eu disse, ele causa um pouco de estranhamento no começo, com aquela roupa de enchimento dele, mas a gente rapidamente se acostuma, porque a personalidade dele é muito boa, ele é um cara muito engraçado, ele é um ótimo ator, eu acho que não tem como a gente não enfatizar isso mais. Ele é pouquíssimo conhecido, porque o máximo que ele fez, assim, que ele teve mais destaque foi Chuck, é uma série muito antiga, mas ele é um cara que conseguiu passar essa leveza pro papel, e eu acho que ficou muito bem isso, tudo muito bem equilibrado dentro do filme. A partir daí, então, a gente tem uma construção maior do relacionamento dele e do Fred. O Fred acaba sendo a pessoa que consegue ajudar ele a descobrir os poderes dele, numa das montagens mais divertidas que tem nos últimos anos em filmes de super-heróis. É uma história de origem muito divertida por conta disso também, onde ele não fica se preocupando tanto em tentar ajudar as pessoas, a não ser fazer umas besteirinhas. Mas a gente vê esses dois meio que crescendo um com o outro, sabe? A gente não vê tanto o Billy Batson criança, mas a gente vê o Zachary Levi interagindo com o Fred, os dois tendo um relacionamento muito bom. E a gente começa a ver que aquela carapaça de gelo que ele criou, assim, pra tentar se bloquear dos irmãos dele, começa a derreter um pouquinho. Aí nesse momento a gente começa a cair naquele meio que clichê, assim, de história de super-herói, com superpoderes, começa a ser meio babaca com os outros. Isso começa a acontecer com ele também, ele começa a ser meio idiota, ele começa a achar que ele é bom demais pras pessoas, ele briga com o Fred, ele se estressa com a família. É o tipo de clichê de tramas, assim, que enfraquece um pouco a trama, mas ele é rapidamente contornado, ele causa um problema, a partir desse problema onde ele quase derruba um ônibus de uma ponte, ele mesmo tem que salvar, e a partir daí o Sylvana encontra ele, depois de ter destruído a empresa dele, matado o pai dele e o irmão, e aí ele começa a caçar o Shazam, e o Shazam tem que se virar, e começa as cenas de luta novamente, começa essa perseguição. E aí a gente não tem mais muito respiro a partir daí, porque daí sim a coisa começa a se intensificar, os dois se perseguindo, ele pega o Fred, e nesse momento a gente tem a pior reviravolta da trama, eu acho, na minha opinião, que é quando eles descobrem, graças aos irmãos dele, que começaram a tentar ajudar ele a encontrar a mãe dele e que estão preocupados com ele. No momento que eles descobrem que ele é o Shazam, eles entregam pra ele uma lista que diz exatamente onde a mãe dele tá, ele vai atrás da mãe dele e a mãe dele simplesmente não queria ele de volta, queria que ele ficasse perdido mesmo. Achei que foi uma coisa interessante, porque ela podia estar morta, podia ser qualquer outra coisa, mas não, ela simplesmente abandonou ele. Eu só achei que a cena entre os dois, quando os dois se encontram e ele tem essa revelação, é um pouco forçada, é um pouco exageradamente sem emoção da parte dela. Eu acho que podia ser tratada de uma forma melhor, mas eu entendo que pela falta de tempo eles reduziram bastante. E aí a gente tem uma virada na chave, que é a mudança completa do Billy Batson de babaca com os amigos dele, com os irmãos dele, com a família dele, pra... Não, eu realmente amo ele, sabe? Olha, eu acho que ali a gente tem um pouco de... Ali faltou um pouco de mais de desenvolvimento, porque até o momento ele não tinha sido um cara legal com eles. O Zachary Levi tinha sido um cara legal, a versão infantil dele não, a versão infantil dele era meio babaca. E não teve muita mudança, assim, em relação ao personagem, não teve uma evolução de verdade do personagem.
Como eu disse, eu entendo que é uma coisa secundária para a trama, eles precisavam tocar outras coisas e por isso mesmo isso aconteceu. Mas não quer dizer que não tenha sido uma coisa ruim no filme. E eu acho que é aí que faltou um pouquinho mais de desenvolvimento. Eu queria que, pelo menos, se eles fossem tratados de um assunto tão sério, e é bem emocionante, inclusive, as cenas onde ele lida com os irmãos dele, que pudesse ter sido um pouco melhor nessa questão. Mas eu entendo que, enfim, vai ter mais espaço para isso no futuro. E é legal ver a formação da família Shazam, porque isso vai ser fundamental na parte final, onde eles estão brigando e ele não consegue dar conta dos 7 pecados capitais que estão sempre perseguindo ele só consegue um momento de vulnerabilidade no Sylvana, no momento em que ele solta todos os demônios do corpo dele, é o único momento que ele consegue ferir o Sylvana, então ele não consegue dar conta disso sozinho, e é aí que no momento fatídico da história, onde ele vai estar prestes a entregar o poder pro Sylvana, ele se liga que tem uma ideia melhor. E nesse momento, lembrando da frase do Shazam de abrir seu coração para as outras pessoas e aceitar traga os meus irmãos de volta, como o Shazam diz, que são os 7 outros magos, ele divide esse poder com a família dele e todos eles se tornam Shazams. Família Shazam basicamente é a ideia de que todas aquelas virtudes que são reunidas pelo Shazam em um corpo só se dividem para todos os outros. Ele mantém o poder original, mas os outros também ganham uma parte do poder, cada um com uma habilidade especial. E isso não fica muito bem definido no filme, mas tu nota que nem todos eles conseguem fazer todas as coisas. Por exemplo, o poder de tenacidade fica com a irmã mais velha dele, que estava fugindo bastante dos demônios, era a única que conseguiu escapar dos demônios na primeira vez que eles foram perseguidos, então ela não faz nada no momento que ela se transforma. Todos os outros têm alguma coisa. A irmã mais nova consegue correr super rápido, na velocidade de Hermes, os outros irmãos não têm super força, o Fred consegue voar, que é muito engraçado justamente porque ele é o único que não consegue caminhar, porque ele é portador de uma deficiência. Então é legal ver esse payoff, já que ele sabia tanto sobre heróis e agora ele mesmo é um herói. Foi muito legal o Shazam e o próprio Billy Batson terem noção disso e dividirem o poder com os outros para poder combater o inimigo deles. E a gente tem uma cena muito boa que é justamente essa luta de todos eles contra os demônios, cada um fazendo sua especialidade, cada um usando seu poder para tentar resgatar as pessoas. É uma luta muito intensa, é uma luta muito bem coreografada. E, obviamente, o confronto final entre o Sylvana e o Billy. Numa das cenas muito engraçadas, eles estão se encarando no alto do ar, assim, cada um quilômetro de distância do outro. O Sylvana fazendo todo aquele discurso de vilão dele e o Billy do outro lado não ouvindo nada. E tipo, cara, eu não tô te ouvindo, não adianta você falar nada. E só corta pro Sylvana e ele tá fazendo um discurso ridículo. Muito divertido. E muito bem criativo, muito criativa essa cena. Obviamente que acontece o confronto, todos eles se enfrentam, as criaturas em CGI são enfrentadas pelos irmãos, eles dão conta. E aí, obviamente, ele consegue evitar que o Sylvana se recupere e destrói o olho novamente. Aí, por fim, a gente tem esses heróis todos se acertando no final. A gente vê que eles estão todos eles felizes, todos eles conseguem construir essa ideia de que o Billy Batson finalmente aceitou a família dele, todos eles vão poder ficar juntos agora e se ajudar e poder fazer o melhor para cada um deles e trazer, enfim, felicidade, etc. E uma das cenas muito boas é, obviamente, no começo, quando ele trai o Fred, não aparecendo na hora do almoço. O Fred ainda fala, o Shazam é meu amigo, ele vai trazer o almoço. Eles, e o Superman vai trazer a sobremesa? E aí a gente tem essa cena final maravilhosa, onde o Shazam chega na escola dele, eu sou o amigo do Fred e tal. E ele, que legal que você veio. E quando ele vira pro lado, eu tenho uma surpresa pra você. Quando ele vira pro lado, tem o Superman chegando com uma bandeja de comida também. Não aparece o rosto dele, não era o Henry Cavill, obviamente. Mas foi uma cena bem legal e foi um payoff muito bom no começo do filme também. E aí a gente tem a cena pós-créditos, 2 delas, nada de muito especial. A primeira delas é o Sylvana escrevendo nas paredes, fazendo uma alusão ao Adão Negro. E aí aparece o Sr. Cérebro, que já tinha aparecido durante o filme várias vezes na sala do Shazam. Ele aparecia preso dentro de um jarro. No momento que o Shazam é atacado pelo Sylvana, ele aparece só o vaso quebrado, então a gente já sabe que ele tinha fugido. E ele aparece na cela convidando o Sylvana, dizendo que, olha, magia não é só dessa forma que vocês conseguem, não. Tem outras formas de conseguir magia. Fazendo um tease para a Sociedade Monstro do Mal, que é uma das sociedades mais poderosas da DC Comics, e, obviamente, ao Adão Negro, que é a grande expectativa, já que The Rock é produtor executivo desse filme, mas em apenas um momento dessa trama se fala do Adão Negro, que é no momento que o Shazam comenta da vez que alguém pegou um poder e praticamente quase destruiu a humanidade. E a segunda cena pós-crédito, que não é tão importante assim, é aquela tradição da Marvel de fazer cenas pós-créditos sem muita importância, é ele tentando falar com os peixes, e aí ele faz uma brincadeira, o amigo dele diz, mas pode ser um poder interessante, olha o Aquaman dele, o Aquaman, que herói sem graça, e aí acaba o filme.
É interessante ver que eles foram um pouco mais lentos na construção desse universo, eles não se importaram muito em desenvolver primeiro esses personagens para agora, então começar a dar um pouco mais de força para eles nos próximos filmes. Eu acredito que vai ser um sucesso de bilheteria, pelo menos até a estreia de Vingadores Ultimato, e é uma boa opção para você que viu ou não viu. Se você gostou do filme, se você já assistiu, deixa aqui nos comentários, comenta mais algum easter egg. Eu sei que não tem muito easter egg nesse filme, eu não captei todos porque eu não sou tão fã assim de Shazam, mas se você viu mais alguma coisa, deixa nos comentários, fala o que você achou desse final, o que você espera do próximo filme, e até a próxima. Tchau!